Está aqui nessa manhã. Você está disposto a ouvir tudo que Deus tem para te dizer hoje? Quem tiver, por favor, você pode se manifestar e falar amém? Amém. Que bom. Eu tenho que confessar para vocês que esse texto que a gente vai conversar hoje, ele me fez hoje ir dormir quase 4 horas da manhã. Desde a segunda-feira Deus está falando Ele ao meu coração. E Ele está chacoalhando minha vida. E me deu a impressão que eu acho que vai dar uma chacoalhada em você também. Vamos lá para a palavra de Deus? Amém? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 14. Isso. Olha a imagem, gente, olha. Não sei se vocês estão acompanhando, aliás, deixa eu falar, quando você vai procurando aí, vai ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo, tem recebido, eu acredito que a maioria, ou todos, a gente tem feito postagens dos cultos. E essa arte aqui, quem faz é um menino lá de Goiânia, chamado Tiaguinho. Ele é pregador, uma bênção. E pensa um menino com uma capacidade incrível. Só para vocês entenderem, eu jogo para ele a ideia, eu não falo para ele que imagem que ele tem que colocar. Eu dou para ele a ideia e ele faz isso. E ele não sabia que eu ia falar do Mateus 14. Eu falei assim, Tiago, nós vamos falar do Deus do impossível. E ele não sabia do Mateus 14. O que ele me faz? Me coloca um mar bravio desse e me coloca um barquinho lá. Eu falei, eita Deus, para aqueles que é pentecostal, meu Deus, confirmação do Pai. Ok? Então, orem por esse menino. Esse menino tem sido bênção na nossa vida, na vida da nossa igreja. Ele tem feito um trabalho muito profissional, muito bonito. Vamos lá? O capítulo de número 14. O Evangelho é o Evangelho de Mateus. Ok? Mateus era um funcionário público. Deus o chamou. Deus disse para ele, Mateuzinho, você vai agora andar comigo, vai me servir. Alright? O Mateuzinho falou, alright, come on. Então, esse é o nosso escritor aqui. E o capítulo que nós queremos conversar é o 14. O versículo é o versículo 22. Todo mundo encontrou? Olha como está escrito. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Dá uma pausinha aqui. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É esse cenário aqui, tá bom? Prosseguindo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, o que está escrito na tua Bíblia? O que eles disseram aí? Que Jesus era o quê? Um fantasma, um ghost. Ele era literalmente um ghost, um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando ele reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? É uma pergunta. Quando entraram no barco, o vento cessou
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quantos podem dizer amém a palavra do Senhor? Amém. Eu entendo que nessa manhã Deus tem uma resposta muito grande para cada um de nós, para a nossa vida pessoal. Por isso que eu quero chamar a tua atenção literal. Eu quero pedir que você conecte-se não a minha pessoa, mas a pessoa de Cristo através da sua mensagem. Porque é uma resposta de Deus para a nossa vida. Aliás, já percebeu que a vida é feita de perguntas? Já percebeu que quando você era pequeno, não sei se todos têm essa memória infantil, mas se tem uma especialidade das crianças é perguntar, não é? A criança adora fazer pergunta, adora questionar, adora saber por quê, saber para onde, como é que está, para onde vai, de que jeito vai, de que forma vai. E eu acho que isso não é só da criança, isso também é do jovem, isso também é do adolescente, e isso também é do adulto, e isso também é do adulto cristão. Eu acho que a gente vive num emaranhado de perguntas. Você não falou nada para ninguém. Tranquilo. Mas dentro de você tem uma interrogação gigantesca. É tipo aquela coisa assim: será que o negócio não poderia ser diferente? Será que não poderia ser por outro caminho? Será que não poderia ser de outra forma? Será que não poderia ser mais fácil? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo tem isso, tá? Se sinta humano nessa manhã, se sinta natural, se sinta normal, se sinta um ser humano comum, porque todo mundo carrega consigo uma interrogação. Para outros, são várias, mas pelo menos uma interrogação a gente tem. E eu entendi que nessa manhã Deus vai usar as perguntas do nosso existir a favor de nós mesmos, para nos ajudar a começar a compreender um pouquinho a vida de um jeito melhor e de um jeito diferente. Olha o que Jesus faz, gente, é demais. Eu falo, Jesus é o cara mesmo. Ele é o cara. Jesus acaba de fazer um milagre aquela coisinha que Jesus gostava de fazer, sabe? Como diz o Mark Anderson, vai lá fazer um milagre lá. Não sem fazer nada, vou lá multiplicar os pães, os peixes, lá o pessoal está com fome, bora. Jesus então multiplica os pães, os peixes, 5.000 pessoas, aí toda aquela história que nós conhecemos, se alimentaram daquilo. O povo ficou alvoroçado. É mais ou menos assim: Jesus fez o milagre. Antes do milagre eu acredito mais ou menos. Depois do milagre minha fé atinge o nível máximo. Daí é fácil também, né? É tipo aquela coisa assim: nossa, você está bem? Agora eu quero ser teu amigo. Oxi, enquanto estava ruim, não queria não. Então, as pessoas naquele momento, elas estavam no auge da fé delas. Por quê? Porque elas viram o milagre de Cristo. E o problema disso é que eles já estavam querendo endeusar aquele lugar, sabe? Eles já queriam transformar aquele lugar em um lugar de peregrinação. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de gente. Ah, aconteceu alguma coisa boa? A gente não atribui aquilo a Deus. Atribui a uma geografia, atribui a um momento. Afinal de contas, eu sempre tive essa qualidade, né? Que aquele dia deu certo e graças a Deus, glória a eu. Quase você fala glória a eu. Porque a gente tem dentro de nós essa vontade de atribuir os feitos de Deus a lugar, a pessoas, a circunstâncias. Eles já estavam querendo fazer isso. Eles já estavam doidinhos para fazer naquele lugar da multiplicação dos pães, tipo uma Meca, sabe a Meca? Não sei para quem acompanha a história do islamismo, o cara que é islã, ou o cara que é muçulmano, ele precisa pelo menos uma vez na sua vida ir para a Meca. Já perceberam a peregrinação que o pessoal faz lá? É coisa de doido, gente. Já percebeu? Não sei se alguém já viu um aeroporto aqui mesmo, de qualquer lugar, Flórida, qualquer lugar do mundo. Já percebeu? Já viu um pessoalzinho arrancando de uma bolsa um tapetinho e orando em direção à Meca? Já viram isso? Porque se criou na ideia desse ser humano um lugar. Ele atribui a fé dele a uma geografia. Se eu estou na geografia, automaticamente tem um milagre. Jesus estava exatamente quebrar esse conceito. Ou Jesus estava querendo exatamente não deixar isso acontecer. E o que ele fez então? Dispersou o pessoal. Gente, amém, amém, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, minha paz te dou. Vai com Jesus, dá um beijo na família. Vai. Porque ele sabia que o homem tem essa tendência de falar assim: não, foi um lugar. Porque aquela pessoa, aquele sim é o pregador, aquela sim é a cantora, aquela historinha toda que o homem gosta de fazer, sabe? Atribuir a glória de Deus a outras coisas, a não ao Deus da glória.
Então Jesus começa a despedir o pessoal. E ele começa a listinha dele despedindo os discípulos. Sabe o que ele fez? Falou, galera, bora para o barco. Bora para Genezaré. Vocês vão para o outro lado. Mas Jesus está tão bom, acabou de fazer um milagre. Vamos curtir mais um pouquinho. Que Jesus chato é esse? Está tão bom. Um milagre, sobrou até uns pães, uns peixes. Vamos dar uma assada. Vamos vender Jesus baratinho. Se tivesse brasileiro lá, sabe o que o brasileiro ia fazer? Falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, bilheteria rapidinho. O pessoalzinho já faz os bilhetinhos aqui, ó, sobrou peixe, sobrou pão. A gente vende o que sobrou, faz um caixa. O senhor sabe, né? Jesus tem tanto trabalho, tanto congresso, tanta coisa, precisa de um caixinha. Jesus ainda é em dólar. Vamos lá, Jesus. Então Jesus já despediu logo ele. Falou, galera, é o seguinte, todo mundo para o barco. Discípulos, para o barco. Jesus está quase dando uma ordem, está quase dizendo assim, vai. Entra no barco e vai para outra margem do mar da Galileia. E é tão legal pensar que Jesus causou essa situação. Nós vamos entender isso lá no final da mensagem. Mas guarde isso agora. Quem causou a circunstância não foi o homem. Foi Jesus quem gerou a circunstância, foi Jesus que gerou aquela situação. Eles não foram para o mar porque queriam. Se fosse por eles, eles ficariam na terra, comendo pãozinho, comendo peixinho, de boa e endeusando o lugar. Jesus mandou eles para o mar. É mais ou menos aquele negócio, falando, mas por que eu vim para a América? Eu acho barato, gente. Eu queria ter uma máquina para ficar todo dia no aeroporto, filmando o rostinho de todo mundo que chega. Que legal. Eu queria ter uma máquina para filmar a gente por dentro, sabe? Qual o sentimento que a gente chega? Às vezes meio sem saber o que está fazendo. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Aí agora, no começo, quando a gente vai turistar, a gente sabe o que está fazendo. Uhul! Dólar, vamos gastar. Mas como a nossa realidade não é bem essa, ela não nos permite tudo isso, a gente chega cheio de dúvida, cheio de porquê, né? Cheio de indagação, cheio de questionamento. Aliás, eu acho que você está assim, eu também, porque eu tenho meus porquês, eu tenho minhas indagações, eu tenho os meus questionamentos. Eu acho, às vezes, por que o pessoal na América não gosta de servir Jesus? Perguntei isso para o papai esses dias. Falei, papai, por que o pessoalzinho não gosta de ir na tua casa, não? Por que o pessoal não te ama aqui? Eu acho tão estranho isso. Por que o pessoal tem... Você tem que, na verdade, fazer toda uma estrutura para o povo amar o Senhor. E ainda assim corre o risco de falar, não estava muito bom o culto porque não tinha o que eu precisava. Eu perguntei para Jesus, como um ser humano normal, como um ser humano comum, eu perguntei para Jesus, falei, Jesus, por que nessa terra aqui chamada América existe esse abandono tão grande da fé? Onde os homens não te buscam mais por aquilo que o Senhor é, mas te buscam por aquilo que o Senhor faz. Por que, Jesus? Então eu perguntei. Por isso que eu estou te falando que essa mensagem falou muito comigo, sabe? Porque a vida é cheia desses... Porque, sabe, cheia dessas interrogações gigantes. E eu acho que nessa manhã não é que Deus vai responder todas as suas perguntas, mas Ele vai te dar o caminho para você começar a decifrá-las, e entendê-las melhor, e entender a você mesmo, e eu entender a mim mesmo. Jesus manda eles, Ele cria a circunstância. Não foi eles que quiseram ir, foi Jesus que mandou eles ir. E tem hora que a gente está debaixo de uma ordem de Deus e nem percebe que está, sabe? Porque Jesus é educado, Ele não dá aquela ordem, não é severo. Jesus não impõe as coisas. Ele sabe da ordem. Por isso que Ele é líder, Ele não é chefe. Chefe é chato, líder é legal. Líder sabe conduzir, líder sabe direcionar, líder sabe manipular situações, ele sabe como direcioná-las. Então Jesus deu uma ordem para eles, sem eles perceberem, quando eles menos viram, já estava dentro do barco. É mais ou menos assim, a passagem está comprada, viu? Já era. Você já está na América, viu? Você já está na 95. E para te avisar, já está em Pompano, já está em Deerfield, já está aí. Acontece assim. Deus faz isso com a nossa vida, Ele cria as circunstâncias, Ele cria as situações, Ele cria os cenários, Ele cria os ambientes para trabalhar na gente. E às vezes Ele cria sem a gente perceber.
Aí eu casei, ufa, estou casado. Hoje eu sou pai. Esse dia eu estava pensando, eu acreditava conversando com gente, nem nos meus melhores sonhos, porque eu fui um menino, sabe, meio PhD, para as mães que estão aqui, eu quero dar uma palavra de consolo. Eu fui um PhD em aprontar, eu fui um menino bem difícil, bem difícil. Mas o papai, como é amoroso, sempre teve amor para com a nossa vida, e ele nos trouxe de volta. E daí fica aquela perguntinha, fala, gente, por quê? O fato é que Jesus vai criando situações, vai criando circunstâncias, vai criando cenários, vai criando ambientes para trabalhar na gente. E eu estava falando, como eu disse, estava falando para a Cris, que eu falei que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que seria pai, porque eu nunca pensei dentro de mim, vou ser pai um dia, eu não tinha exatamente esse objetivo de vida. E quando eu e a Cris descobrimos que a Bia estava vindo, veio uma revolução tão grande na gente, eu comecei a entender que Deus cria os ambientes para nos fazer pessoas melhores. Ele cria ambientes para nos levar além do que nós imaginamos. Ele cria ambientes porque se fosse depender da gente, nós não iríamos. Se fosse esperar aqueles discípulos, eles não iam nem a pau para o outro lado. De jeito nenhum. Estava tão gostoso. Estava tão bom. Tem uma frase do escritor que eu gosto demais. Ele diz que a fé que não incomoda, ela acomoda. A fé que não naufraga, a fé que não vacila, a fé que não arrisca, não é fé. A fé é essa coisa maluca de você falar assim, por que eu estou acreditando nesse trem? Por que eu estou firme desse jeito? Por que eu estou me mantendo? Por que eu estou vivendo o dia a dia desse jeito? Acordando, dormindo sem trabalho, acordando com trabalho, dormindo com trabalho, acordando sem. Meu Deus, vocês estão de parabéns. Ô vidinha de fé que a gente exerce aqui sem perceber. Ô vidinha de fé que a gente está realizando aqui, você não está percebendo isso. Eu também não estava percebendo. Mas notícia para nós. Estamos vivendo pela fé. Estamos vivendo pela fé. Ele colocou a gente no barquinho e a gente não percebeu. Ele falou para a gente ir para o outro lado, e literalmente, porque no caso deles era o mar da Galileia, que é um lago. Não é o mar, é um lago de água salgada, mas não é o mar, é um lago. No caso desses discípulos, um lago, no nosso caso, um mar mesmo, um oceano. E não foi barquinho, não. Colocou a gente dentro de um aviãozinho. E a gente não percebeu que era ele. Sentamos na cadeirinha e a gente não viu que era ele. Passamos na imigração, a mulher carimbou um trem, o 94 lá, sei lá, carimbou aquele trem lá. Nós não vimos que era ele. Mas ele estava criando a situação para estarmos aqui. Ele mandou a gente ir para o outro lado, para a gente viver pela fé. Amém. É isso, gente. Ele fez isso com a gente não percebeu. A gente não notou. Estava tão bom lá. Porque alguém disse assim, o Brasil está ruim, gente. Tira essa ideia da cabeça. Tira essa ideia da cabeça. O Brasil é um país péssimo. Que mentira. O Brasil é um país maravilhoso. É a nossa pátria, é a nossa nação. Nascemos lá, fomos criados lá. Um povo maravilhoso. E nada melhor do que estar em casa. Então, tira essa ideia. É ruim, não é nada disso. Ele criou a situação. Sabe por quê? Porque lá na nossa zona de conforto, na fé acomodada, o cobertor quentinho, a gente não vai querer ouvir ele. A gente não vai querer conversar com ele. Está gostoso, está quentinho, o pessoalzinho fala a minha língua aqui, é tão bom, né? Não preciso vir na aula de inglês da quinta-feira, porque lá na minha terra o pessoal fala a língua que eu entendo. Por que eu vou para o outro lado do lago se aqui está tão bom? Você vai para o outro lado do lago, porque sem você perceber, Jesus te colocou no mar. E agora você está no meio do mar. Foi isso que aconteceu com eles.
Lá pelas altas horas da madrugada, eles já estavam no mar da Galileia, que é um grande lago, mas por ser um lago gigante, e o judeu tem uma mente do superlativo, ele já chamava logo o trem de mar. Lá pela madrugada, Jesus olha para o mar, porque ele estava orando. Olha que legal, Jesus despediu todo mundo, falou: tá bom, galera, beijo, Deus abençoe, goodbye, see you later, bye bye, see you tomorrow, see you weekend. E o pessoalzinho de Jesus fala: see you next year. Te vejo lá no próximo ano. Não, Jesus, tchau, gente, bye bye, amo vocês, hashtag céu. Jesus falou: tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Porque ele foi despedir o pessoal, colocar no barco, porque se Jesus não coloca no barco, não vai mesmo. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai orar. Você fala: gente, que legal. E que forte isso, né? A gente fica com aquelas nossas questões de oração. Ai, como é que faz? Que jeito que faz? Como é que ora? Que ora? Sem falar daqueles que falam assim: não oro, e fala que ora. Então olha para Jesus. Jesus orou. Ele conseguiu achar um tempo numa agenda. Se a gente tem crise com a agenda, deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece uma pessoa que teve uma agenda mais forte do que Jesus? Pense um bichinho que tinha compromisso todo dia. Tinha compromisso que os outros marcavam para ele. Tinha compromisso que as pessoas faziam para ele. Tinha compromisso que o pessoal agendava para ele sem ele saber. E tinha compromisso que ele próprio fazia questão de fazer. Tipo parar uma cerimônia fúnebre. Ele fazia essas coisinhas. Pensa numa pessoa que era cheia de compromisso, se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém nessa humanidade, nesse mundo, nessa vida, tinha mais agenda, era mais busy do que ele. Eu tenho conversado com um casal, óbvio que eu não vou falar o nome dele, mas eu converso com ele e falo: e aí, como é que você está? Tranquilo, vamos conversar. Ele respira assim. Eu falei: tá tudo bem? Tá, eu estou busy. Eu vou pegar esse menino na curva. Mas vou. Eu já estou falando para o papai, estou orando. O papai gosta de entender essas orações minhas. Vou pegar na curva. Falar: filho, nessa pressa toda, o máximo que você vai é para a sepultura, sem criar uma eternidade para você estar. Calma. A tua vida cuida Deus. Que pressa toda essa? E para saber mais, quem corre muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, calma. Não vai faltar nada. Você tem alguém nessa vida que teve uma agenda lotada? Essa agenda foi a agenda de Cristo. Porque ele tinha compromisso todo dia. É o pessoalzinho tocando ele, é o pessoalzinho querendo ser curado, é o pessoalzinho falando para ir na casa dele. Você não lembra do Jairo? Você não lembra do centurião? Você não lembra desse pessoal todo? Teve um que Jesus não pode nem ir. Jesus falou assim: não, vai lá, já está curado, meu filho. Tranquilo, você vai chegar na tua casa, está tudo certo. Não dá para vir lá agora. Com a minha palavra já vai ser curado. De fato não foi. Então, se teve alguém nessa vida que teve uma agenda completa, cheia, lotada, essa foi Jesus. E numa agenda lotada, ele literalmente priorizava o que era importante. E ele foi ao monte falar com o pai dele. Que legal, né? Jesus tinha tempo para orar. Ele tinha tempo para orar. Ele tinha tempo para falar com Deus. Ele tinha tempo para ter comunhão. Ele tinha tempo para falar: Deus, estou aqui. O pessoalzinho está lá. Eu já mandei o pessoal para o outro lado lá. Papai, eu despedi a galera lá. Já fiz a multiplicação. Papai, outra coisa. Já mandei os nossos discípulos lá para Genezaré. Está tudo no meio do mar. Aliás, enquanto ele orava, aí é um trocadilho meu, eu acho que ele estava falando com o pai. Daí ele olhou lá para o mar e falou: ixi, olha o ventão lá arrebentando os caras. Olha como está bravio aquele mar. Olha o vento como está contrário. O Mateus fala que eles estavam no meio, distantes da margem, e o vento estava literalmente solapando eles, porque eles estavam num vento contrário. Lembra o começo da mensagem? Foi Jesus que criou essa situação. Por isso que nem todas as lutas, e vou além, pouquíssimas delas são origem do diabo. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa: diabo não é inimigo de Deus.
Porque o diabo já está vencido. O diabo é inimigo nosso, não de Deus. Porque ele já está vencido, ó, faz tempo. Mas também quero que você grave no teu coração. A maioria das situações não é diabo. A maioria das situações é o próprio Deus criando a situação, gerando ela, para te ensinar e me ensinar a andar por fé. Porque a fé é uma coisa que precisa ser exercitada. E na maioria dos casos eu não exercito ela quando está bom. Eu exercito ela quando está difícil. O fato é que Jesus orando, olha para o mar, aquele mar revolto, bravio, aqueles caras tudo desesperados. O que Jesus faz? Vai andando. Vai andando sobre as águas. Eu já vi gente pregando isso, querendo fazer cálculo. Não, isso é uma coisa impossível. É mais fácil, eu já quero pular uma etapa. Eu não quero ficar com prova científica. Todo mundo sabe que nenhum humano consegue andar numa superfície instável que é a água. Simples assim. Já viu alguém andando sobre as águas aí, pessoal? Teve um mágico dos mágicos aí, que lá no Brasil, não sei se tem aqui, que ele andou nas águas para mostrar que ia fazer que nem Jesus. Depois descobriu que tinha uma plataforma de acrílico. Ele pisava, fazia toda aquela cena, tinha uma plataforma de acrílico e ele pisava. Homem não consegue andar sobre as águas. Isso se chama impossível. O que é o impossível? Palavra do nosso dicionário humano. Nós chamamos de impossível todas as coisas, situações e circunstâncias que nós iremos tentar ao máximo e não conseguiremos fazer. Chamamos isso de impossível. É isso que aconteceu. Jesus vem andando sobre as águas, Jesus vai ao encontro deles, Jesus literalmente olha para eles, eles olham para Jesus e eles chamam Jesus de fantasma. Gente, agora eu quero falar para os maridos, para as mulheres, para os pais e para os filhos. Você já imaginou você chegar na tua casa, todo felizinho, ou depois de um dia de trabalho, aí teu marido olha para você e fala: oi, fantasma. A tua mulher olha para você e fala assim: oi, fantasma. Você vai falar assim: o que está acontecendo? O que está pegando? Você não está me conhecendo, não? Estou tanto tempo junto, comendo tanto sal junto, você me chama de fantasma. Não é estranho? Você não ia gostar, talvez. E no meu caso é um fantasminha mais plus size. XXL. Eles chamam Jesus de fantasma. É um fantasma. Jesus fala assim: sou eu, não temas, tenham coragem. Aí você fala: resolveu? Resolveu nada. O Pedrão olha e diz assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir para contigo sobre as águas. Legal. Aí Jesus fala assim: pode vir, estou te esperando. E não é que o bichinho sai do barco? E não é que o bichinho começa a andar na água? Não é que ele experimenta, talvez por um espaço de tempo, aquela sensação maravilhosa? É que ele estava tão desesperado que não dá nem para ver o maravilhoso, né? Olhem para cá um minutinho. O Pedro somos nós. E a vida com Deus é uma mistura do maravilhoso com o desesperador, sabe? A nossa vida é essa miscelânea de emoções. Tem hora que a gente fala assim: nossa, gente, que maravilhoso. Tem hora que a gente fala que desesperador. Não acontece essas coisas com você? Ai, que maravilhoso, ai, que desesperador, ai, que maravilhoso, ai, que desesperador. Isso é fé. A fé que não arrisca, a fé que não vacila, a fé que não naufraga, não é fé. A fé é uma coisa que literalmente nos impulsiona a sair do nosso lugar, ir de encontro a Deus, sabendo que nesse trajeto tem o risco de afundar. Jesus não falou, Jesus é honesto. Ele vai te fazer afundar mais ainda.
O segredo é para quem você diz que não aguenta mais. O segredo é para quem você fala. E nesse caso, Pedro fala para a pessoa certa. Jesus, eu não aguento mais. É difícil assumir as nossas fragilidades, sabe? A gente gosta sempre de mostrar que está tudo certo, tudo bem. Aquela fé que nunca vacila, que nunca naufraga. Aquela fé que dá sempre certo, que aperta o botão e vai. A fé da América, que é tudo prático. É só ir no delivery do céu e o delivery entrega para a gente a bênção. É difícil dizer que não aguento mais. Mas o Pedro fez isso. Jesus, me socorre. Eu estou morrendo. As pessoas me veem, olham por fora e olham para mim dizendo que eu estou bem. Mas eu e o Senhor sabemos que não estou bem. O Senhor pode me socorrer? Você já leu o texto completo? A Bíblia fala que imediatamente Jesus foi, tomou o Pedrão na mão, socorreu ele, salvou ele, colocou ele no barco. O pessoalzinho ficou maravilhado. Aí Jesus, só para não deixar para lá, não perder a oportunidade, né? Jesus fala assim: ô pessoalzinho de pequena fé. Quer entender o pequena fé? Tem um escritor italiano que fala que pequena fé não é ausência de fé, é fé apequenada. É uma fé que não existe ou é pequena, nesse caso, pela ausência de relação com Deus. Porque a fé que se agiganta é a fé que é produto da entrega, da relação e da intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, mais fé há em mim. E quanto mais fé há em mim, mais eu consigo ver um Deus que faz do impossível o chão que ele anda. E aqui eu quero fechar essa mensagem. Jesus anda sobre as águas. Ele anda por cima das águas. Uma superfície intrafegável, impossível de se andar humanamente, com os seus pezinhos. Ele anda. E aí, como ele me ensinasse você, o que nós chamamos de impossível, Jesus chama de chão. O chão onde ele usa e ele pisa para andar em nossa direção, para nos salvar. Porque a nossa fé vacila. E porque na maioria do tempo estamos com a interrogação gritando dentro da gente. Mas nessa manhã, você e eu entendemos que quem criou a circunstância foi o próprio Deus. Você veio para cá sem perceber que Ele te mandou, te enviou, te colocou no aviãozinho, te fez pousar lá em Miami, Fort Lauderdale, em Orlando, não sei onde você chegou, em Boston, México, não sei. Não sei, apesar que México é aquela coisinha, né? México. Mas isso é assunto outro dia. Mas foi papai, sem você perceber. E hoje você está aqui. Sabe, as suas questões, elas em Deus começam a ficar mais elucidadas, mais claras. É verdade, papai. Tu me colocou no barco. Tu me mandou para Genezaré. Tu deixou o vento bater forte. Eu comecei até a ir bem. No meio do caminho eu afundei. E o Senhor mais uma vez me socorreu. Amém. Amém, gente?